Verdade. Eu nem Os tenho mais desocupados. Pronto. Ai, Vamos? Agora vai. Vamos aproveitar que a internet está funcionando antes que ela caia de novo. Ó, é que já vi um pinho ali caindo. Gente, coloquem então no mute aí, vamos lá. Então, people, estamos falando de potenciais através da membrana plasmática, né? Por que que a gente está estudando isso? Então, a gente está estudando isso porque a gente vinha estudando o sistema nervoso e a célula que compõe o sistema nervoso é o neurônio. E para um neurônio funcionar, ele tem que gerar o que a gente chama popularmente de impulsos elétricos que passam através desse neurônio. E o que que são esses impulsos elétricos, na verdade? São o que a gente chama, tecnicamente, de potenciais de ação. Então, o potencial de ação, ele conduz a informação através do sistema nervoso, percorre o neurônio em alta velocidade, ele vai surgir a partir de um estímulo que vai alterar o potencial do neurônio nessa região do corpo celular. Esse estímulo vai se propagar através do axônio e, quando chega aqui no terminal axonal do neurônio, esse potencial de ação vai ser transmitido para a próxima célula, para o neurônio pós-sináptico ou para a célula pós-sináptica, que pode ser um músculo, por exemplo, músculo cardíaco, músculo esquelético ou uma glândula. Então, ó, eu fiz aqui um resuminho para a gente desenvolver o raciocínio em cima do potencial de ação e para a gente continuar a nossa aula a partir daqui. Então, os impulsos elétricos, como a gente fala popularmente, são os potenciais de ação. Mas o que é um potencial de ação? Então, é uma alteração rápida do potencial da membrana plasmática e que vai percorrer a membrana plasmática ao longo do axônio desse neurônio até o terminal axonal. Então, o potencial de ação percorre a membrana plasmática do neurônio até o terminal axonal. Mas o que é esse potencial de membrana? Que o potencial de ação altera. O que é o potencial da membrana? Então, o potencial da membrana é essa diferença. Eu vou colocar no... Aí. Então, o potencial da membrana é essa diferença de cargas elétricas que existe entre o meio interno e o meio externo da célula, chamados meio intracelular e extracelular. professora, potencial de ação é uma alteração rápida, então, no caso aqui? Exatamente. Então tá bom. É uma alteração rápida do potencial de membrana. A gente ainda vai apresentar, Gabi, mais características do potencial de ação. Por enquanto, para a gente iniciar esse raciocínio, isso daqui para a gente basta nesse momento. Depois a gente vai aprofundar o conhecimento, tá? Tá bom, então. Obrigada. Nada. E o que é o potencial de membrana, então? É essa diferença de cargas elétricas que existe entre o meio intra e extracelular. Por que essa diferença de cargas existe? Vocês já me falaram, né? Porque a membrana plasmática, ela seleciona aquilo que passa através dela. E ela a membrana plasmática mantém uma diferença de distribuição de cargas e de moléculas entre o meio intra e extracelular. Como que a membrana plasmática seleciona? Por que ela é seletiva? Porque a membrana plasmática tem algumas características. A primeira delas é essa característica aqui, que ela é apolar. Então, só vai conseguir fluir livremente através da membrana plasmática moléculas que são apolares. E, além disso, a membrana plasmática tem proteínas que vão regular o fluxo de moléculas polares. Então, é isso daqui, ó. Isso daqui. Permeabilidade seletiva da membrana. Então, ela tem moléculas que são apolares, conseguem interagir de forma bastante amistosa com os fosfolipídios da membrana.
uma bicamada aqui de fosfolipídios que se formam. Então, as moléculas apolares interagem de forma amistosa com a membrana plasmática. Mas as moléculas que são polares não conseguem interagir com a membrana plasmática, porque elas não têm afinidade pela membrana. Como a membrana é apolar, consegue interagir com a membrana aquilo que é apolar. O que é polar não consegue. Exemplos de moléculas apolares: gás carbônico, dióxido de carbono, o oxigênio, o álcool. E moléculas polares, os íons com os quais a gente trabalha, todos eles. Proteínas e aminoácidos têm carga elétrica também, e além de terem carga elétrica, são grandes. Então não conseguem atravessar a membrana plasmática. Uai, mas a gente encontra aminoácido no meio intracelular, glicose no meio intracelular. Então como que isso acontece? Porque a gente tem inserido na membrana plasmática as proteínas de membrana. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando é a bomba sódio-potássio. Então, que faz o movimento de sódio e de potássio entre o meio intra e extracelular. Então tá, até aqui tudo tranquilo. A gente viu isso já na aula passada, né? Essas proteínas que estão na membrana plasmática, elas fazem então transporte ativo ou transporte passivo. Transporte ativo, a gente tem as bombas, como exemplo, a bomba sódio-potássio ATPase. O que tem de especial num transporte ativo? No transporte ativo existe gasto de energia, gasto de ATP. Por que existe gasto de ATP? Porque essas moléculas estão sendo movimentadas contra o seu gradiente de concentração, contra o seu movimento natural de difusão. O transporte passivo, ele ocorre sem o gasto de energia, tá? Então, as moléculas, elas vão se movimentar através da membrana plasmática por difusão. Aí essa difusão pode ser de dois tipos. Ela pode ser do tipo simples ou facilitada. A difusão do tipo simples é essa que acontece com as moléculas apolares. Por quê? Porque essa molécula ela passa através da membrana plasmática sem necessitar de auxílio. Já a difusão facilitada são transportadas, fluem essas moléculas que têm característica polar. E é chamada de facilitada porque se é uma molécula polar, ela vai precisar de uma proteína para auxiliar ela a passar através da membrana plasmática. E essas proteínas normalmente são chamadas de proteínas canais. Aí eu expliquei lá para vocês que naquele videozinho curto de 20 minutos, 10 minutos que eu publiquei, eu explico lá que os canais, eles podem estar no estado aberto ou no estado fechado. Lembram lá do vídeo? Quem não viu ainda esse vídeo, veja, é um videozinho de revisão desses conceitos aí de fluxo através da membrana plasmática. Bem, então se o canal está aberto, é permitido o fluxo do íon através da membrana. Se o canal está fechado, está impedido o fluxo desse íon através da membrana plasmática. Então, por exemplo, quando a gente fala dos canais extravasantes de potássio, significa que a gente tem na membrana plasmática canais de potássio que estão constantemente abertos e permitem o fluxo do potássio. Daqui a pouquinho, a gente vai falar a respeito de canais de sódio que vão se abrir. Se abre canal de sódio, ele permite o fluxo de sódio entre o meio intra e extracelular. E é esse movimento dessas moléculas entre meio intra e extracelular que acabam alterando o potencial da membrana plasmática, que é o que a gente estudou anteriormente. Então, ó, a membrana plasmática é essa barreira que vai impedir o equilíbrio químico no corpo. O que é o equilíbrio químico? O que é isso? Seria encontrar
a mesma concentração de sódio, potássio, cálcio no meio intra e extracelular. Isso seria equilíbrio químico. Mas como a gente tem a membrana plasmática, membrana celular ou plasmática, que tem todas essas características, a membrana ela impede que esse equilíbrio químico aconteça no corpo. E aí gera o que a gente chama de potencial de membrana. Então essa figura aqui, ó, tá mostrando concentração de sódio pequena no meio intracelular. Isso aqui é intracelular. Ah, tá mostrando aqui, ó, aqui embaixo, fluido intracelular. E isso aqui é fluido extracelular. E aqui a gente tem essa barreira, que é a membrana plasmática. Então, no fluido intracelular ou meio intracelular, a gente tem pequena concentração de sódio. No extracelular, grande concentração de sódio. No intracelular, grande concentração de potássio. No extracelular, baixa concentração de potássio. E aqui dentro a gente tem proteínas com carga elétrica negativa aprisionadas. E aqui a gente não tem, ou a gente tem uma menor concentração dessas proteínas. Aqui, no meio intracelular, a gente tem uma baixa concentração de cálcio e o cálcio aqui fora, a alta concentração. Observem aqui que a gente tem essa observação nessa figura aqui, ó. O que é isso? Organelas membranosas, dentro das quais existe alta concentração de cálcio. O que isso está se referindo? Então, dentro das células, em organelas como mitocôndrias e retículo endoplasmático, a gente tem grande concentração de cálcio lá dentro. E isso vai ser muito importante quando a gente estiver falando de contração muscular. Então agora, enquanto a gente fala de potencial de ação, de neurônio, a gente ouve falar menos do cálcio. Mas lá na contração muscular a gente vai usar mais o cálcio para entender os mecanismos de contração muscular. Tranquilo até aqui, gente? Vou considerar o silêncio como um tranquilo, tá? Então, ó, gente, isso aqui a gente já sabe, né? Então, o potencial da membrana plasmática, como que ele se estabelece? Devido a essas características da membrana. Seletividade e a ação dessas três características aqui. A bomba só de potássio, os canais extravasantes de potássio e as proteínas com carga elétrica negativa aprisionadas no meio intracelular. Tranquilo. Então, fizemos um apanhado aí das aulas passadas e agora vamos adiante. Tá, beleza? O potencial da membrana, a gente também pode chamar ele de potencial de repouso da membrana plasmática. O que é isso? Potencial de repouso, a gente fala que a célula está com potencial de repouso quando ela não está com atividade elétrica. Então, seria um neurônio entre dois potenciais de ação, quando ele está em repouso, quando ele não tem atividade elétrica. Então, esse é chamado potencial de repouso da membrana plasmática. Então, esse potencial de repouso ele pode ser medido por um voltímetro. Acho que vocês já devem ter ouvido essa palavra quando você quer, por exemplo, medir a voltagem da bateria ou medir a voltagem da tomada de casa, se está chegando corrente elétrica ali ou não. Você pega e conecta o voltímetro na tomada. E ele vai medir a diferença de carga elétrica que existe entre os dois polos da tomada. E vai dar para você o resultado no voltímetro. A gente pode utilizar um voltímetro também para medir o potencial da membrana plasmática das células. Então, a gente coloca uma extremidade do voltímetro dentro da célula e a outra fora da célula. E a comparação da diferença de cargas entre essas duas regiões vai dar para a gente o potencial da membrana plasmática, que é negativo no meio intracelular. E aí a gente pode registrar o potencial da membrana em gráficos. E são esses gráficos que vão permitir a gente, quando a gente avalia o gráfico, é isso que vai permitir a gente dizer se a membrana plasmática está em repouso, se ela está com atividade elétrica, se ela está despolarizada,
repolarizando ou hiperpolarizada, que são conceitos que a gente vai adicionar agora. Então, ó, o potencial de repouso da membrana, ele pode ser alterado. Como que ele pode ser alterado? Então, a gente fala que a membrana está, quando ela está em repouso, a membrana está polarizada. O que é isso? Ela está com o lado, desenhar aqui uma membrana dupla camada, isso aqui seria intracelular, isso aqui seria extracelular. Então, quando ela está polarizada, o meio interno, ele é negativo em relação ao meio externo, que é positivo. Tranquilo. Aí, esse valor é de menos 70 milivolts nos neurônios. Beleza. Quando a gente fala que a membrana está despolarizando, a gente fala que o potencial de menos 70 milivolts está aumentando. Aumentando significa que está saindo de valor de menos 70 e indo para valores, por exemplo, de menos 50. Ai, meu Deus, isso é um 50. Menos 50 milivolts. Menos 30 milivolts. Mais 1 milivolt. Todos esses valores são maiores do que menos 70. Tá? Eu já vou mostrar um gráfico, isso já vai ficar mais claro. Então, a gente fala que a membrana está se despolarizando ou em um ato de despolarização. A gente pode falar também que a membrana está repolarizando. O que é repolarizando? É quando a membrana sai desses valores mais altos aqui, menos 50, menos 30, mais 1, e retorna para o valor de menos 70. Então, ela está repolarizando. E a membrana está hiperpolarizada, ou está passando por um processo de hiperpolarização, quando ela fica com valores de voltagem menores do que menos 70. Então, ela vai ficar com menos 80, menos 90, menos 100. Então, são valores mais negativos do que o potencial de repouso. Vem uns gráficos daqui a pouquinho que vão ajudar vocês a visualizarem isso melhor. Esse gráfico, ó. Então, a gente tem aqui nesse eixo potencial de membrana dado em milivolts. Então, ó, o potencial de repouso da membrana é esse daqui. Que valor que é esse aqui? Falem para mim. 70 milivolts. Menos 70. Exatamente. Menos 70 milivolts. Tá? Então, ó, a membrana vem... Fala, pode falar. Tudo certo? Posso continuar? Sim. Tá. Então, ó, a membrana plasmática, ela está em repouso. Quando ela está em repouso, o valor do potencial dela é de menos 70. Então, ao longo de todo esse período aqui, ó, de tempo, que é o que está no eixo X, então, ao longo de todo esse período de tempo aqui, a membrana está em repouso. Aí, vamos imaginar que ela sofreu algum tipo de estímulo. O neurônio sofreu algum tipo de estímulo. E esse estímulo causou a despolarização da membrana. Despolarização da membrana é a membrana sai do valor de menos 70 e fica com valores mais altos de voltagem. Então, ó, sai de menos 70 e vai para nesse ponto aqui. Qual que é a voltagem dela nesse ponto aqui? Menos 40. Menos 40. Menos 40. Então, ela ficou menos negativa ou ela ficou mais positiva, mais próxima dos valores positivos. Isso é despolarização. Então, ela sai de um valor negativo e vai para um valor positivo, mais positivo. Quando ela sai desse valor mais positivo e está retornando para o valor do potencial de repouso, vejam aqui que é a mesma linha. Então, quando ela está retornando para esse valor
do potencial de repouso, a gente fala que a membrana está repolarizando. E quando o valor do potencial de membrana está menor do que o potencial de repouso, que valor que é esse aqui? Menos 80. Menos 80. Então, quando ela está com um valor mais negativo do que o potencial de repouso, a gente diz que ela está hiperpolarizada. Ela está mais negativa do que o potencial de repouso. Tudo bem? Sim. Então, beleza. Sim. Tá. Então, assim, gente, da mesma forma que a polaridade da membrana plasmática, o potencial de repouso da membrana plasmática, ele se estabelece pelo fluxo de íons através da membrana, a despolarização, repolarização e hiperpolarização também vão acontecer devido ao fluxo de íons que acontece através da membrana. Então, observem, esse é um exemplo de despolarização da membrana. O que está acontecendo nessa figura? A gente tem a membrana polarizada, positiva fora e negativa dentro dela. Aí o que acontece? Abre uma proteína canal de sódio. Quando abre a proteína canal de sódio, o que vai acontecer com o fluxo de sódio? Ele é do meio intracelular para o extra ou do extra para o intra? Do extra para o intra. Por quê? Porque tem mais sódio no meio extracelular. Porque a concentração de sódio é maior no meio extracelular. Então, se abre um canal para ele, abre um poro que permite a passagem do sódio, o sódio flui para dentro da célula. E o sódio, ele tem carga elétrica positiva ou negativa? Positiva. Se a gente tem molécula com carga elétrica positiva entrando na membrana plasmática, o que vai acontecer com o potencial da membrana? Ele vai ficar mais negativo ou mais positivo? Mais positivo. Ou menos negativo. Isso mesmo. Isso aí, Pedro. Tá? Então, aí a gente cai nesse gráfico aqui, ó. O que causa a despolarização da membrana? A entrada de sódio? Isso. O que despolariza a membrana é a entrada de sódio para o meio intracelular. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Aqui está mostrando o evento de despolarização e repolarização. Então, olha lá, despolarização a gente já entendeu. É a entrada de cargas positivas, o sódio, para o meio intracelular. Agora, observem a repolarização. O que está acontecendo na repolarização? O que está fluindo? O potássio está fluindo. E ele está fluindo para onde? Para o meio extracelular. Exatamente. Professora, esse fenômeno de despolarização e repolarização não se assemelha à bomba só de potássio? A bomba só de potássio, ela não causa despolarização e repolarização. Mas, assim, ela causa, sim, o fluxo de sódio e de potássio através da membrana. Só que ela causa no sentido inverso, né? Ela tira sódio do meio intracelular e joga para fora. E ela coloca potássio para o meio intracelular. Então, ela faz o movimento contrário disso que você me falou. Verdade. Tá, gente? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, ó. Tanto despolarização quanto repolarização e hiperpolarização também são causadas pelo fluxo de íons com carga elétrica positiva entre meio intra e extracelular. Só que a despolarização, ela acontece quando abrem canais de sódio na membrana plasmática. E o sódio flui para dentro da célula, aumentando o potencial de membrana da célula. A repolarização e a hiperpolarização,
elas são causadas pelo fluxo de potássio, que também tem carga elétrica positiva. Só que o potássio, ele vai fluir para o meio extracelular, levando carga positiva com ele para o meio extracelular. E é por isso que o potencial da membrana vai sair de um valor mais alto e tender a cair. Tudo bem? Tudo certo, professor. Sim. Então, tem um outro termo que vocês têm que aprender aqui, que é permeabilidade da membrana plasmática. Quando a gente estiver falando lá de potencial de ação, a gente vai falar assim, ó, nesse momento, aumentou a permeabilidade da membrana plasmática ao sódio. Se aumenta a permeabilidade da membrana plasmática, significa que abriram canais para o sódio. Ou se eu falo, aumentou a permeabilidade da membrana plasmática ao potássio, abriram canais de potássio, que estão permitindo agora o fluxo de íons através da membrana. Tudo bem com o termo permeabilidade? Sim. Uhum. Então, tá bom. Então, como atividade, a gente acabou de fazer, mas escrevam isso no caderno e essa é uma atividade que está lá no fórum também. Pensando nos íons sódio, potássio e cálcio. Considerando aonde eles estão mais concentrados. Quais íons têm, então, capacidade de despolarizar a membrana plasmática? O sódio E e o potássio. E o cálcio? o cálcio não tenho certeza. Aonde que o cálcio é... Vou voltar aqui umas Sódio. figuras. O O sódio. cálcio está mais concentrado fora, né? É extracelular. Fora da membrana, no caso. Da célula. Então, se eu aumento a permeabilidade ao cálcio, o que vai acontecer? Vai entrar mais cálcio para o meio intra. Pro meio intra. E aí, o que acontece com a membrana? Despolariza. Fica mais positivo. Exatamente. O sódio também. Funciona também. E é justamente Sódio também. o cálcio que vai causar a despolarização da membrana lá na contração muscular, do coração e do músculo esquelético. Um espermatozoide para vocês. Tudo bem? E qual íon causa a hiperpolarização da membrana, então? Potássio. O potássio. Tinha que ser o potássio. E em qual sentido esses íons estão se movimentando? Para o meio intra ou para o meio extracelular? O sódio e cálcio para o meio intra. Pro E meio o potássio para o intra. meio extra. E o potássio para meio extra. Certo, gente? Conseguiram entender isso daí? Sim. Ah, gente, que bonitinhos. Oh, meu Deus. Vou até tirar uma foto de vocês. Anotando, escrevendo, coisa linda, viu? Tranquilo, Comendo, então? no caso da Nicole, né? Quê? E comendo também, no caso da Nicole, né? Professora, eu não entendi o 2 aqui, a atividade 2. Atividade 2. Quem tá falando? Taisa? Não, é eu, a Gabi. Ah, tá. Eu. Beleza. Então, o que eu tô perguntando? O que você não entendeu, Gabi? Fala aí pra mim. Você não entendeu a pergunta? Qual os íons que estão se movimentando por meio intracelular e o que estão se movimentando por meio extra, no caso, é isso? Isso aí. Ah, tá. Então, no meio intra é o cálcio. É isso? Só o cálcio? Cálcio e potássio? Não. Vamos voltar lá, ó. Vou voltar nessa figura aqui, Gabi. Ah, tá. Essa aqui, ó. Uhum. Pra gente falar do fluxo de um íon através da membrana plasmática, a gente tem que lembrar onde esse íon está mais concentrado. Por quê?
Porque através do movimento de difusão, esse íon tende a se movimentar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tudo bem até aí? Aham. Tá, aham. Então, aonde que o sódio está mais concentrado? Observa a figura. O sódio... Aqui, ó. Tá no extra, né? Exatamente, no meio extracelular. Aham. Então, se eu abrir um canal de sódio na membrana plasmática, para onde que o sódio vai fluir? Pro meio inter? Isso, É, certo? certo. Ah, tá, entendi. Aham. Agora Entendeu? entendi. Agora Tá, faz agora sim, aqui para o potássio. Então, se ele tá mais concentrado no extra, ele vai pro intra, é isso? O O potássio? potássio está mais concentrado aonde? Olha os números. Ah, não, ele tá mais concentrado no meio intracelular, daí ele vai passar pro extra. Ah, agora entendi. Entendeu? Aham, agora sim. Faz o Aham. mesmo exercício para o cálcio aqui, só para você exercitar mais uma vez. Tá, ele tá mais concentrado no meio extra e ele vai passar pro intra. Ah, entendi. Ah, obrigada. Agora Gabi, entendi. mais uma coisa. Vamos mais um pouquinho adiante aqui comigo. Aham. O meio intracelular, ele é negativo, certo? Sim, o meio intra é negativo e o extra é positivo. Isso. O que que vai acontecer, então, quando o sódio entrar dentro da célula? Quando ele abrir o canal de sódio e ele fluir para dentro da célula. O que que acontece com essa carga aqui? Com o meio intra, Isso. ele fica menos positivo. É menos negativo, né? E o meio intra, ele vai ficar mais positivo. É isso, né? Isso aí, arrasou. Eu entendi. Entendeu? Muito bem, isso aí. Aham. E daí Obrigada. esse fenômeno chama como? O que está acontecendo com a membrana? Ela está É despolarizada? É isso? Exatamente. Despolarização? Despolarização, ela está despolarizando. Isso, aham. Entendi. Entendeu? Aham, entendi. E qual íon, então, vai causar a repolarização da membrana? A repolarização, É. deixa eu ver aqui. Vai ser o... Aqui não tá dizendo, né? Não, aqui não. Mas aqui, ó, Ai, pensa meu aqui Deus. comigo. Pensa aqui comigo. A repolarização significa que a membrana, vamos imaginar assim, ela estava positiva aqui dentro agora. Repolarização é isso. Ela estava positiva e ela tem que voltar para um valor negativo. Que íon? Tendo em mente essas concentrações aqui de potássio e de sódio, qual íon é capaz de trazer o potencial da membrana plasmática para valor negativo novamente? Vamos lá. Se eu abrir canal de sódio, o que vai acontecer com o sódio? Ele vai? Vocês estão me ouvindo? Caiu a internet de novo? Acho que caiu a internet de novo. Oi. Estamos te ouvindo. Tá, beleza. Voltou aqui. Voltou, aí. Tá, Gabi. Se a gente tem o meio intracelular positivo, tá? Uhum. Se a gente abrir canal de potássio, canal de sódio, para onde que o sódio vai fluir? Se a gente abrir um canal De sódio, para onde que ele flui? Para dentro ou para fora da célula? pra dentro. E aí, se a gente já tem a célula positiva, se entra mais sódio, que é mais carga positiva, a membrana vai ficar como? Mais positiva ou mais negativa? Não, vai ficar mais positiva. Isso. É, né? Isso. É, mais positiva. Uhum. Só que a gente quer que ela volte, que ela repolarize. Que ela faça uma repolarização. Ela, então, tem que entrar um sódio negativo. É Isso, mas só que não existe sódio negativo. Mas a gente tem a opção, mas a gente tem a opção de tirar carga positiva lá de dentro. Então, tira os íons, no caso? Tira o íon. Qual íon que está mais concentrado aqui, entre sódio e potássio, no meio intracelular?
Sódio, o potássio, não é? É, Isso, né? Isso, É. Então a gente tira o potássio. isso. E como que eu tiro o potássio? Abro o canal de potássio. Você abre o canal de potássio, aí ele faz a repolarização, é isso? Isso aí, Aham, entendi. entendeu? Agora entendi. Aham, agora dá pra entender. Obrigada. Nada. Tranquilo, gente? Então, Sim, agora Eu sim. tenho uma pergunta. fala. Você disse que permeabilidade são abrir canais dos íons, certo? Certo. Seria o mesmo caso dos canais extravasantes de potássio? Para Isso. manter a bioeletrogênese? Tá, é só isso. Obrigada. Uhum. Foi, gente? Foi. Então tá Foi. bom. Podemos Essa aula seguir? vai estar disponibilizada, né? Vai estar disponível sim, Ah, então tá bom. tá bom? Beleza. Aham. Então vamos lá. Podemos continuar? Pode, aham. Então tá bom. Então, ó, respondemos a atividade e vamos adiante agora. Então, agora eu vou falar assim, como que vai surgir um potencial de ação na célula? Então, a gente aprendeu o que é o potencial de membrana, a gente aprendeu que o potencial da membrana ele é alterado, e ele é alterado como? Através de despolarização, repolarização ou hiperpolarização. Agora, o que isso tem a ver com a geração de um potencial de ação? Para que o neurônio funcione. O que tem a ver? Então, ó, para que, isso que eu já falei, né? Para que esses potenciais, o potencial da membrana seja alterado, a gente precisa que a permeabilidade da membrana seja alterada, tá? Quando a membrana plasmática está em repouso, a gente tem alta permeabilidade ao potássio e baixa permeabilidade ao sódio. Por quê? Porque a gente tem os canais extravasantes de potássio abertos, mas os canais de sódio estão todos fechados. Por isso a membrana está polarizada. Quando a gente aumenta a permeabilidade da membrana ao sódio, a gente vai causar despolarização. E quando a gente aumenta a permeabilidade ao potássio, a gente vai causar repolarização ou hiperpolarização. Isso que a Lana acabou de confirmar ali também. Então, a alteração da permeabilidade da membrana plasmática, ela está relacionada com a função das proteínas da membrana, abertura e fechamento dos canais da membrana plasmática. Tudo bem, gente? Conseguiram linkar todas essas coisas aí? Sim. Acho que sim. Acho que sim. Prof, você só podia repetir o que acontece quando você aumenta mais os canais de potássio? Quando a gente... Então, assim, ó, naturalmente, a gente tem a célula com canais extravasantes de potássio abertos. Então, tá saindo potássio da célula constantemente. E isso deixa ela negativa lá dentro. Se abrem, a membrana está em repouso. A célula está em repouso. Se abre mais canais de potássio ao longo da membrana plasmática, isso vai fazer com que mais potássio saia da célula. E isso vai levar a célula a um estado de hiperpolarização. Hiperpolarização. Deu para entender, Ni? Ni? Nicole, não foi você que estava falando? Fábio. Foi a Fábio que perguntou. Ah, foi a Fábio, você que era a Nicole. Deu para entender, Deu Fábio? pra entender. Aham. Então, beleza. Uai, de novo, a gente já viu isso. Bem, e como que a gente causa essas alterações na voltagem da membrana plasmática de um neurônio? Através dos estímulos que a gente já estudou. Então, a gente estudou lá os estímulos luminosos, os estímulos auditivos, os estímulos sensoriais, como, por exemplo, de estiramento do músculo. São estímulos. Estímulo mecânico, estímulo químico, o olfato é estimulado por estímulos químicos, ou estímulos elétricos também. Então, o que acontece? Quando a gente tem o toque sobre a nossa pele, isso são estímulos que estão acontecendo sobre o neurônio. E o que acontece? Quando a gente encosta na pele, aqui,
Quando a gente encosta na pele, a gente está causando estímulos sobre o neurônio, e esses estímulos causam o que no neurônio? Abertura e fechamento de canais. E essa abertura e fechamento de canais poderá resultar em potenciais de ação. São esses potenciais de ação que vão permitir que a gente perceba conscientemente o toque que está acontecendo na pele. Outro exemplo. Vocês estão sentadinhos aí e tem vários odores suspensos no ar. Alguns odores vocês conseguem perceber, mas outros vocês não estão percebendo. Os odores que vocês estão percebendo é porque existem substâncias odoríferas suspensas no ar em concentração suficiente para causar potenciais de ação nos neurônios olfatórios. A gente tem diversas moléculas odoríferas suspensas no ar. Algumas delas a gente percebe conscientemente. Outras a gente não vai perceber. Por quê? Porque elas estão em uma concentração tão baixa que, mesmo se ligando aos nossos neurônios sensoriais, não vão conseguir causar potenciais de ação. E por isso a gente não percebe conscientemente esses odores. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Sim. Então tá bom. Então, ó, quais são os tipos de estímulos que a gente pode causar sobre um neurônio? Estímulos mecânicos, como pressão, estiramento muscular, a luminosidade batendo na retina, as ondas sonoras batendo no conduto auditivo. Químicos, quais são os estímulos químicos? Neurotransmissores na fenda sináptica, substâncias químicas presentes no alimento, então o doce, o salgado, o azedo, e estímulos elétricos. Então, todos esses estímulos aqui vão causar alteração da permeabilidade da membrana plasmática. Então, esses estímulos vão gerar o que na membrana plasmática? Potenciais que são chamados de potenciais graduados. Por que eles são chamados de potenciais graduados? Porque eles são graduados de acordo com a intensidade do estímulo que age sobre o neurônio. Foi isso que eu falei. Então, se a gente tem um monte de substância odorífera suspensa no ar, essas substâncias estão em grande concentração. Então, existe um grande estímulo que vai gerar um grande potencial graduado sobre os nossos neurônios. Agora, se a gente tem baixa concentração de substâncias odoríferas, isso vai gerar uma baixa estimulação sobre os nossos neurônios, gerando uma baixa alteração do potencial, gerando potenciais graduados pequenos, com valor baixo. Então, ó, os estímulos geram potenciais graduados. Estímulos de intensidade variável gerarão potenciais graduados com força variável também. Isso que eu acabei de falar. O potencial graduado tem algumas características. Ele vai se dissipar no corpo celular do neurônio ao longo do ponto aonde ele foi gerado, como ondas numa lagoa. Sabe quando você pega uma pedrinha e joga numa lagoa? A gente não vê que essas ondas, elas são mais intensas, próximas do ponto de origem, e elas vão ficando menos intensas quanto mais distante do ponto de origem? Sim. A mesma coisa acontece com um potencial graduado. Qual que é a parte do neurônio responsável por receber estímulos? Digam aí para mim. Os dendritos, professora? Exatamente, os dendritos. E os dendritos estão localizados aonde? Em qual parte do neurônio? No corpo celular? Exatamente, no corpo celular. Então, esses potenciais graduados, eles vão se espalhar feito onda no corpo celular do neurônio. Tudo bem? Tudo bem. Então, esses potenciais graduados, eles percorrem curtas distâncias.
e eles perdem força à medida que se afastam do ponto de origem. Então, olhem essa figura aqui. A gente tem esse ponto aqui, ó, o ponto do estímulo. Vamos imaginar que é uma sinapse aqui entre dois neurônios. Ah, tá mostrando aqui na figura, ó. Sinapse entre dois neurônios e a gente ampliou essa sinapse. Nessa sinapse, vai ser liberado um neurotransmissor. E esse neurotransmissor, ele vai se ligar no seu receptor do neurônio pós-sináptico. Quando ele se liga no seu receptor, ele vai causar a abertura de canais de sódio. Esses canais de sódio são chamados canais de sódio dependentes de ligante. O que é o ligante? O neurotransmissor. Abriu o canal de sódio, o sódio vai entrar ou vai sair da célula? O sódio vai entrar. O sódio entra na célula. Se ele entra na célula, ele está causando despolarização ou repolarização? Despolarização. Despolarização. Aí, olha só, essa despolarização que o sódio causa no meio intracelular vai se espalhar feito uma onda dentro da célula. E vai perder força quanto mais distante do ponto original. Então, observando essa figura aqui embaixo, respondam a essa questão aqui, ó. Em qual ponto do neurônio o potencial graduado será mais forte? No ponto A, que está aqui, ou no ponto B? No ponto B? No ponto B, né? Porque o ponto B é o que está mais próximo do local de origem do estímulo. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos adiante. O potencial graduado, ele pode ser excitatório, quando ele despolariza o neurônio, ou inibitório, quando ele hiperpolariza o neurônio. Então, ó, quem são os estímulos excitatórios ou despolarizantes? São todos aqueles estímulos que vão causar abertura de canais de sódio. E os potenciais graduados inibitórios ou hiperpolarizantes, potenciais graduados hiperpolarizantes ou potenciais graduados inibitórios, são aqueles que causam abertura de canais de potássio ou de cloro. O potássio, porque ele vai sair da célula, e o cloro, porque ele é uma molécula com carga elétrica negativa e ele entra na célula quando existe abertura de canal de cloro na membrana plasmática. E aqui, a força do estímulo original, então, está diretamente relacionada com o número de canais que vão ser abertos. Então, um grande estímulo excitatório vai causar a abertura de um grande número de canais de sódio, gerando um potencial graduado bastante forte. E o contrário também se aplica. Então, um grande estímulo inibitório vai causar a abertura de um grande número de canais de potássio e de cloro que vão levar um grande potencial graduado, nesse caso, inibitório. Quanto mais forte o estímulo, mais longe chega esse sinal do potencial graduado. Da mesma forma que, se você compara aí, jogar uma pedrinha numa lagoa e jogar um paralelepípedo na lagoa. É a mesma coisa. Então, o potencial graduado ele vai chegar mais longe quanto mais forte for o estímulo inicial. E aí a gente tem esse desenho aqui, ó. Então, observem esse desenho. Então, isso aqui, ó, essa pontinha dentro do neurônio, é um eletrodo que está medindo a voltagem da membrana. Então, ocorreu um estímulo nessa região do neurônio. Esse voltímetro, primeiro voltímetro, vai medir uma alteração no potencial da membrana plasmática que é grande. Muito maior do que o estímulo detectado por esse segundo eletrodo ou por esse terceiro eletrodo. Observem no gráfico. Primeiro estímulo que chegou lá em quase menos 40 milivolts. O segundo estímulo chegou em menos 55. E o terceiro estímulo nem chegou em menos 55. Tudo bem?
Agora, um estímulo mais intenso. Um estímulo mais intenso leva a uma despolarização maior da membrana do que medida nesse primeiro eletrodo, comparando com o segundo e o terceiro da mesma forma. Deu para entender? Sim. Sim. Aí, aqui nesse gráfico, a gente já adiciona um outro conceito, que é o conceito de potencial limiar. O que é isso? Então, a gente tem no neurônio os potenciais graduados acontecendo no corpo celular. Aí, o que acontece? O potencial de ação, ele tem início aonde? No cone, não, professor? Isso Era o aí, cone? isso mesmo, Pedro, no cone de implantação. Aqui na figura está mostrando zona de disparo, ó. Zona de disparo. Então, é aqui que tem origem o potencial de ação. Só que, para o potencial de ação ser iniciado, é necessário que nessa região aqui, do cone de implantação, seja atingido o potencial limiar. O potencial limiar, para os neurônios, tem valor de menos 55 milivolts. Então, ó, se a gente tem um estímulo que vai gerar um potencial graduado fraco, esse potencial graduado fraco perde força ao longo do tempo e vai chegar no cone de implantação, ou na zona de gatilho aqui, fraco. Não vai atingir o potencial limiar, que é de menos 55. Se não atinge o potencial limiar, não causa potencial de ação. Agora, do outro lado aqui, se a gente tem um estímulo forte o suficiente, esse estímulo ele percorre o corpo celular do neurônio e atinge a zona de disparo com uma voltagem acima do potencial limiar. Aí a gente vai ter a formação de potenciais de ação. É aquilo que eu estava falando para vocês, das substâncias odoríferas no ar. Então, se a gente tem uma grande concentração de substâncias odoríferas, existe um grande estímulo sobre os neurônios. E isso vai levar à geração de potenciais de ação, porque o potencial graduado que chega na zona de gatilho chega com valor acima do potencial limiar. Agora, se a gente tem uma concentração baixa de substâncias odoríferas no ar, elas vão causar um estímulo fraco sobre o neurônio. Esse estímulo fraco chega na zona de gatilho com um valor de potencial abaixo do potencial limiar. E aí a gente não vai gerar potencial de ação. E por isso a gente não vai perceber o odor dessas substâncias que estão em baixa concentração no ar. Deu para entender, gente? Eu sim, professor. Eu sei que assim, é bastante coisinha, né? Bastante detalhe que a gente tem que ficar pensando para entender isso daí. Mas calma que vocês vão assimilando. Vocês vão ver a aula. Isso, respira aí, Rafa. Vocês vão ver a aula, vocês vão pegar o livro, né? Vocês vão estudar o livro. No livro também, ele aborda da mesma forma esses conceitos. E aí vocês vão assimilando isso com o tempo. Tá bom? Querem Sim. perguntar alguma coisa? Nem sei como perguntar, professora. Pior que é verdade mesmo. Então, basicamente, pelo que eu entendi, então, quanto mais estímulo eu tiver, mais potencial graduado eu vou ter. Basicamente é isso? Da zona de disparo? Exatamente, isso aí. Professora, sobre o potencial graduado, o excitatório e o inibitório, eles andam sempre lado a lado? Isso. Então, a gente tem aqui, ó, vou mostrar a próxima figura dos slides. Essa aqui, ó. Opa! Essa aqui, ó. A gente tem aqui nessa figura, ó, somente potenciais positivos excitatórios acontecendo sobre esse neurônio aqui.
Mas aqui nessa outra figura, a gente tem potenciais positivos e um potencial negativo, inibitório, acontecendo sobre o neurônio. Então, nos nossos neurônios, principalmente quando a gente fala de regulação de movimento, a gente tem neurotransmissores nessas sinapses que coordenam o movimento, neurotransmissores que são excitatórios e neurotransmissores que são inibitórios. O neurotransmissor... Oi? É para manter um equilíbrio, então. Exatamente. Lembra quando eu falei de regulação do movimento para vocês, que eu falei do cerebelo, que o cerebelo é importante para fazer regulação do movimento do animal? Uhum. Que se o animal está com lesão de cerebelo, ele pode apresentar desequilíbrio, mas ele pode andar também com passos mais largos do que o normal? Por que que isso acontece? Porque o cerebelo, ele tem esses neurônios que secretam GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório do sistema locomotor. Então, quando o cerebelo vai regular, ajustar o movimento do nosso corpo, ele libera GABA sobre os neurônios para diminuir a quantidade de potenciais de ação que são gerados por esses neurônios, para que a gente caminhe de forma adequada e não com passos tão amplos, porque isso não é necessário. Faz sentido, gente? Sim. Faz. É, né? Sim, professora. Então, ó, sim, nos nossos neurônios, a gente tem a grande maioria deles contendo potenciais ou estímulos excitatórios e inibitórios, acontecendo concomitantemente, tá? E aí vai ser a somatória desses estímulos excitatórios e inibitórios agindo lá no cone de implantação que vão resultar ou não em potencial de ação. Mas a gente vai retomar isso daí na próxima aula, para falar dessa somação de potenciais graduados no cone de implantação. Tudo bem? Beleza. Eu vou parar aqui a gravação só para